Muito bem, vamos começar aqui mais uma exposição bíblica e temática e vamos lançar mão de dois textos para nossa meditação, tratando de um tema muito especial. Vamos comemorar amanhã, 8 de dezembro de 2024, o Dia da Bíblia. Para isso, nós queremos trazer essa pequena meditação, ou extensa, um pouco extensa meditação sobre por que crer nas Sagradas Letras ou crer na Bíblia Sagrada? E para isso eu quero te convidar, você a abrir aí a sua Bíblia, para nós lermos dois textos. Esses dois textos aí, o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, parte B, e a Epístola a Timóteo, segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos começar por Timóteo. Epístola de Paulo ao Timóteo, segundo Timóteo 3,16, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos para o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ler o que diz essa passagem. Passagem muito interessante para a nossa reflexão aqui. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, com base nesses dois textos, nós queremos refletir sobre esse tema aí, ó. Por que crer na Bíblia? Vamos lá? Então, comemorando essa data tão significativa, o Dia da Bíblia, que vai ser amanhã, 8 de dezembro de 2024, é uma data especial. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Conta-se uma história de um inglês, né, ele já próximo aos seus finais na sua vida, ele pede um livro ao seu secretário, que era ajudante do mesmo, o nome dele era Senhor Scott, né? Walter Scott. E aí o Walter Scott pede esse livro ao seu secretário dizendo, né, eu quero o livro, me dê o livro. O secretário disse, mas são tantos livros na sua biblioteca, poderia ser qualquer um. Mas ele disse, não, mas eu quero o livro. E o livro que ele está se referindo nada mais é do que a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. É interessante essa pequena ilustração para nós entendermos a importância da Bíblia Sagrada, né? Então, traga-me um livro. Então, o livro, na verdade, para o Sr. Scott, era a Bíblia, porque a Bíblia é o livro do moribundo, né? Moribundo, a pessoa que está com suas debilitações. Então, a gente percebe a relevância das Sagradas Letras, né? De tantos outros livros, o mais importante para esse cidadão, né, Walter Scott, era a Bíblia. Olha que ele era um escritor realmente de renome. Dentre tantos outros livros na Bíblia dele, na biblioteca do mesmo. Então, mas ele queria o livro, o livro. A Bíblia Sagrada exatamente é o livro, é um livro sobrenatural, é um livro que conta a história de um Deus amoroso buscando os seus adoradores. A Bíblia, ela é, segundo o texto aqui, segundo Timóteo 3,16, é a inerrante, a inspirada, até o pneusto de Deus, né? Preparando o homem para ele ser um cidadão esclarecido e um cidadão dos céus. O Evangelho segundo João também corrobora dizendo que devemos nos santificar na palavra, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Então, a Bíblia, a definição canônica mais significativa da Bíblia é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, salvo engano, diz o seguinte, né? A palavra de Deus, ela vai de eternidade em eternidade, né? Porque, como diz João, santifica-se na palavra, porque a tua palavra é a verdade.
Então, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, como diz o profeta Isaías, subsiste eternamente. Então a gente encontramos na Bíblia a definição canônica mais objetiva da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Então, a Bíblia é o único livro, não só para um homem realmente que está cansado, mas é o único livro para o homem vivo, pois é a palavra da vida, né? É a palavra da esperança, é a palavra diante da morte. Então a Bíblia nos mostra que Jesus venceu a morte, ou seja, as Sagradas Letras nos mostram que Jesus é a vida e venceu a morte, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então nós encontramos nessa pequena ilustração a importância também deste livro sagrado. Então, por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia é o livro da verdade, é o livro da vida, é o livro da esperança, é o livro do consolo, é o livro da salvação. Então, a Bíblia é a única carta apaixonada, né, a carta apaixonada, amorosa de um pai que quer, né, dar aos seus filhos e às criaturas a alegria da eternidade. Então, essa carta, essa revelação de Deus à humanidade é exatamente, né, uma carta apaixonada, amorosa de um pai, em busca dos seus filhos, das suas criaturas, para lhe dar a alegria da eternidade. Interessante, né? Então, nós entendemos que é importante estudar e meditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser lida, crida e vivida. Então, a meditação, o estudo sistemático da Palavra de Deus é algo imperioso, é algo inconteste na história da humanidade. Então, quais são as razões, quais são os atributos para crermos na Bíblia? Nós afirmamos aí. Por que crer na Bíblia? Quais são as suas razões? Eu quero destacar algumas razões, alguns atributos, alguns postulados para crermos nas Sagradas Letras. Por que crer na Bíblia? Então, vejamos alguns motivos, alguns postulados. Devemos crer na Bíblia porque ela é inspirada, o teopneusto de Deus. Segundo Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura ela é literalmente inspirada, soprada da própria boca de Deus. Então, Deus soprou as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, como sua palavra. Segundo Timóteo 3,16, deixa isso bem claro, como acabamos de ler. Então, nós destacamos de sobremodo. Por que crer na Bíblia? Porque ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. A referência, segundo Timóteo 3,16, é mais específica, né? Para a doutrina da inspiração. Teopneusto vem, ou seja, o teos, Deus, né? Pneu, o sopro, a respiração. Então, soprado por Deus. Pneu também é a raiz do pneuma, que é espírito. Então, a palavra de Deus, a palavra vida, a palavra de esperança, a palavra de solidez, ela é vibrante, ela é viva e ela é inspirada, ou seja, soprada da própria boca divina. Então a Bíblia ela é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber as sagradas letras e a transmitir a mensagem divina através desse sopro de inspiração da parte de Deus na vida dos seus escritores, das suas ferramentas humanas para transmitir a mensagem sacrossanta e inerrante. Então, sem mistura e sem erro. Então, embora Deus utilizou homens, né, para escrever a Bíblia através da sua inspiração, Deus respeitou a individualidade de cada autor dos sagrados livros, dos 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então a gente percebe que esse teopneusto de Deus, o sopro divino, inspirou, né, os autores, respeitando as suas individualidades. Por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia ela é inspirada. Alguém diz, não, papel se escreve o que quer, mas em relação ao livro dos livros, não é bem assim. Deus dotou, capacitou, inspirou
os autores da Bíblia Sagrada para escrever a mesma. Por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16 diz claramente isso. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O texto que nós acabamos de ler, estamos repetindo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado, instruído para toda boa obra. Por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia ela é inspirada. Essa inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando a receber a inspiração da parte de Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por nenhuma vontade humana alguma, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus utilizou, instrumentalizou o que ele quis para que escrevesse essas sagradas letras, para chegar ao nosso alcance, do homem do século XXI, do homem pós-moderno. Muitas vezes, com suas teorias, a Bíblia, ela, de eternidade em eternidade, nos mostra a sua grandeza e o seu valor de inspiração da parte de Deus. Por que crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. Devemos crer na Bíblia porque ela é inspirada. 3 elementos nós queremos destacar aqui para o estudo da inspiração da Bíblia. Primeiro, a casualidade divina. A causa do texto sagrado é o próprio Deus. Deus é a causa dessa inspiração, é o motivo dessa inspiração. A mediação profética. Deus usou, instrumentalizou pessoas, as personalidades, respeitando o estilo de cada autor, né? Pescadores, doutores como Paulo, historiadores como Lucas, né? Pessoas comuns como Pedro, pescador, boiadeiros, reis, a escrever o texto sagrado. Deus escolhe quem quer. Então, a casualidade divina, a causa da inspiração do texto sagrado é divina. A mediação profética, Deus utilizou, instrumentalizou ferramentas. A autoridade da escrita. A autoridade não está em quem escreveu, mas naquilo que foi registrado. Então, a autoridade está na inspiração do texto e não do escritor em si. Então, casualidade, mediação profética, autoridade da escrita. Por que crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. Tem uma causa, tem uma mediação profética, tem autoridade escrita. A autoridade não está no autor, a autoridade está na inspiração que o autor recebe. Devemos crer na Bíblia por quê? Porque ela é inspirada. A inspiração é plenária, é plena, completa, toda. Não é uma particularidade da Bíblia, não, mas é toda a Bíblia. A Escritura não admite diferenças, qualidade de inspiração. Nem todas as partes são de igual valor para a edificação, mas todas as partes são igualmente inspiradas. Quando Cristo e seus apóstolos citavam o Antigo Testamento, eles não faziam distinção entre o Pentateuco, Gênesis, Deuteronômio, os profetas ou qualquer outros livros, embora didaticamente nós temos os profetas maiores, menores, mas aí é no que tange a questão do período de extensão profética e não na que dizer que o livro de Ageu é maior do que ou menor do que o livro de Isaías, cada um dentro da sua função e sua missão. Por que nós temos que crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Se Deus não pode nos dar a verdade com respeito às coisas terrenas, como podemos confiar nele quando nos diz das coisas celestiais? Então, a gente devemos refletir nessa questão. Se partes da Bíblia não são inspiradas, quem nos dirá quais são? Então, toda, não é apenas uma parte da Bíblia, mas é toda a Bíblia inspirada. Por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. A inspiração plenária, a explanação verbal. Toda a palavra dos autógrafos, que são os manuscritos originais, é inspirada. As cópias, isso necessariamente, pois a revelação escrita de Deus consiste nas proposições que são
comunicar por meio de palavras. As cópias, elas não têm inspiração, o que tem é os autógrafos, né? Na verdade, a gente entende dessa forma. Verificamos isso também a partir de uma consideração inteligente das citações do Antigo e do Novo Testamento. Por que crer na Bíblia? Porque ela é inspirada. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículo 32, o argumento de Cristo descansa sobre o fato de que as palavras de Deus em Êxodo 3 e 6 não estão no tempo passado. Né? Em Gálatas, na Epístola de Paulo às Gálatas 3 e 16, Paulo prova seu ponto apontando que Gênesis 12, 7 fala da descendência singular e não descendências plural. Então, alguns argumentam que Deus inspirou meramente os pensamentos dos autores, mas a Escritura fala de palavras. A palavra tem vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, palavra viva. De qualquer forma, como essas ideias podem ser transmitidas a nós, se não por palavras. Então, a Bíblia é plenamente inspirada e verbalmente por palavras. A inspiração é orgânica. Deus usou homens para escrever a Escritura, mas não mecanicamente. Respeitou a individualidade de cada autor. Usou homens com dons e habilidades predeterminadas. Aí nós temos a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nos diz que os apóstolos e profetas, com seus talentos e estilos específicos, recebidos por Deus, escreveram sobre a inspiração do Espírito de Deus. O que é importante, o que é mais importante é a autoridade da inspiração e não a autoridade do escritor. Portanto, aquelas coisas que escreveram eram de Deus e foram dirigidos por sua vontade. Assim, Deus não permitiu que a vontade de homens pecadores alterasse sua mensagem ou registrasse erroneamente. Né? Então, a gente entende dessa forma. Por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada? É a palavra de Deus. Definindo a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. O que nos ensinou a Bíblia? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmista no capítulo 119, versículo 18. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Devemos crer na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. A revelação de Deus à humanidade, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmista no capítulo 119, versículo 35. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus ela subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por causa da dimensão da sua revelação. Devemos crer na Bíblia porque a Bíblia é inspirada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por causa da dimensão da sua revelação. Revelação significa mostrar, tornar conhecido. Revelação é o desvendamento de Deus e faz de si mesmo. É a revelação de Deus à humanidade. A definição canônica mais simples, mais objetiva da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É Deus se revelando à humanidade. É o ato sobrenatural, ou obra exclusiva pelo qual Deus comunica-se aos seres humanos a sua verdade. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. Ora, Deus é Espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer aos escritores, ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber. Daniel, capítulo 12, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 12, 10 e 12. Tudo que Deus tem para o homem requer do homem. E tudo que o homem precisa saber para a sua saúde
espiritual da parte de Deus, quando a sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, tudo está registrado na Bíblia. Então a Bíblia, devemos crer na Bíblia porque a Bíblia é revelação de Deus à humanidade. A Bíblia, ela é infalível. A infabilidade de Deus através da Bíblia. Aquilo que tem autoridade divina, o que não pode ser anulado. Nós encontramos aí em João capítulo 10, versículo 34 e 35, o que significa que a Bíblia é infalível. O que é a infalibilidade bíblica? Resposta: a palavra infalível significa incapaz de erro. A inspiração do texto, não há erro. O que poderá ter erro é, na verdade, nas cópias dos manuscritos posteriores aos autógrafos. Os copistas podiam ter errado. Sei lá, uma palavra, uma letra, mas na inspiração não, porque Deus não erra. Toda a Bíblia não consta erro. Estou me referindo aos seus manuscritos, não contém erro. Ou seja, os autógrafos, as cópias de cópias, poderá haver, ser passível de erro. O salmista, no capítulo 119, versículo 7, diz a respeito de si mesmo: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E perfeita porque Deus a escreveu. Se Deus é infalível, então assim será a sua palavra. A doutrina da infabilidade da Escritura é baseada em uma compreensão de perfeição do caráter de Deus. A palavra de Deus é perfeita e revigora a alma. O salmista, no capítulo 19, versículo 7, porque o próprio Deus é perfeito. Teologicamente, Deus está intimamente associado à sua palavra. O Senhor Jesus é chamado de a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra viva, a palavra transformadora, a palavra vivificante, a palavra restauradora, a palavra sobrenatural, a palavra inspiradora, a palavra restauradora, a palavra admoestadora, a palavra revigoradora, a palavra vivificante, a palavra que aponta verdades, que aponta caminhos, que aponta horizontes, a palavra que é vida, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra inspirada. Então, por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra infalível da parte de Deus. Por que crer na Bíblia? Porque ela é suficiente. A Bíblia é suficiente para várias coisas. Em primeiro lugar, ela é suficiente para nossa salvação, nos apontando. Tudo o que é necessário para nossa salvação está revelado na Bíblia, as Sagradas Letras. Paulo diz em Timóteo: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-las sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Acima de tudo, a Bíblia nos faz sábio para a salvação. O sapientíssimo Deus nos deu a sua palavra e nenhum livro, ou livros, ou novos, pretensas revelações do Espírito, ou qualquer outra coisa, podem ser adicionadas e igualadas a ela. O livro de Revelações, o livro de Apocalipse, nos traz essa verdade. Capítulo 22, versículo 18. Então, a Bíblia, por que eu devo crer na Bíblia? Porque a Bíblia ela é suficiente na sua essência maior. Por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é inerrante. Aquilo que não contém erro, ou que é integralmente verdadeiro. A Bíblia não só é infalível como um todo, mas inerrante também em suas partes. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Porque a Bíblia era a verdade de Deus. Então a gente crê nisso. Mas Agostinho de Hipona creu que com toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Olha só. Martim Lutero, as escrituras nunca erram, onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar
de nossas palavras. Então a gente entende dessa forma. Calvino também vai destacar a infalibilidade das Sagradas Letras, a regra certa de inerrante. A palavra de Deus é infalível, né? Então a gente observa claramente, isenta de toda mancha ou de defeito, Calvino. Então a gente vai entender claramente que por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é inerrante. Não há falha nos autógrafos, na inspiração do texto sagrado. Repito, poderá haver falha, erro nas cópias de cópias, que são passíveis de erro o próprio ser humano. Então, devemos crer na Bíblia porque ela é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia alega ser perfeita. Tua palavra é a verdade. Evangelho segundo João 17:17. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. E não profere mentiras. A Escritura não pode ser anulada. Devemos crer na Bíblia porque ela é autoritativa. Ela tem autoridade. Se ela é perfeita e completa, então ela tem a última palavra, autoridade final. O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Então, se Deus falou, está falado. Já dizia um determinado autor. Quando Deus fala, todos ouvem e obedecem, porque cabe a Ele a autoridade final. Ponto final. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Nós lemos: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Isso é uma reivindicação tremenda da autoridade absoluta da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é autoritativa de Deus. Que a Bíblia possui autoridade divina, a gente atesta isso em todas essas passagens. Devemos crer na Bíblia por quê? Porque a Bíblia é autoritativa, né? Devemos crer na Bíblia porque ela é eficaz. O termo eficaz no dicionário Aurélio significa que produz efeito, o efeito desejado e eficiente. Então, quem lê a Bíblia, quem absorve a Bíblia, quem vive a Bíblia, quem pratica a Bíblia, realmente tem a sua eficácia na sua própria vida e transmite essa atmosfera para os que estão ao seu redor. O que a Bíblia diz? O profeta Isaías: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, as Sagradas Letras nos trazem essas verdades. Na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que formosos como fomos entre vós, por amor de vós. Ou seja, quando alguém ouve a palavra de Deus, na sua eficácia, não ouve apenas palavras soltas. Quando a palavra de Deus se manifesta, ela tem poder, ela transforma, porque ela é viva e tem poder. Ela vem com o poder do Espírito de Deus. Então, por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é eficaz na sua eficácia, na sua excelência, no seu poder. Por que devemos crer na Bíblia? Porque a Bíblia é sempre nova e inesgotável. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia, verdade? Mais de 4.000 anos de história. E a Bíblia, ela se renova na sua essência, na mensagem transformadora, inspiradora. A respeito da presunção de Voltaire, de que o cristianismo desaparecia num prazo mais ou menos de 100 anos, né? Assinalaram que apenas 50 anos depois da sua morte, do Voltaire, né, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a gráfica e a residência de Voltaire para imprimir pilhas de Bíblia no curso da história. Ironia da história ou providência divina? Então a gente entende claramente por que crer na Bíblia, porque a Bíblia ela é sempre nova e inesgotável. Lutero afirmou: a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Seca-se a erva, cai-se as flores,
mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O profeta Isaías, há 700 anos atrás, já vaticina essa verdade inquestionável. Devemos crer na Bíblia porque ela expressa a autenticidade. Segundo John MacArthur, no seu livro Como Estudar a Bíblia, ele destaca 5 áreas básicas que provam que a Bíblia é verdadeira e expressa a autenticidade na sua essência: a experiência, a ciência, Cristo, milagres, profecias. Devemos crer na Bíblia porque ela proporciona benefícios ao estudá-la. A fonte da verdade. Santifica-se, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente observa, na década de 80, as pessoas imprimiam quase 3.000 páginas de informações a cada minuto na era digital, e isso não tem limite. Uma coisa é certa, a pessoa está buscando a verdade, estão buscando a verdade. A fonte de felicidade. Os preceitos do Senhor são felicidade e dão alegria ao coração. Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Como é feliz o homem que ouve a palavra de Deus e pratica. Fonte de vida, fonte de vida, fonte de vitória sobre Satanás, sobre os demônios, sobre a tentação. Porque devemos crer na Bíblia, porque a Bíblia proporciona benefícios ao estudá-la. Porque devemos crer na Bíblia, que a gente entende que ela é fonte de crescimento, fonte de poder, fonte de orientação, fonte de norte, fonte de horizonte. Acredite nela, honre-a, ame-a, obedeça-lhe, lute por ela, pregue-a, estude-a. Então, por que devemos crer na Bíblia? Porque ela nos proporciona benefício ao estudá-la. Devemos crer na Bíblia porque ela possui perfeita harmonia e unidade. A existência e a harmonia da Bíblia até os nossos dias só podem ser de uma manifestação sobrenatural, milagrosa da parte de Deus. Elas não se conheciam vivendo entre 3 continentes, ou seja, os seus autores. Mas mesmo assim, a unidade, a harmonia do texto sagrado tem intervenção divina. Segundo John McDowell, no seu livro Evidências que Exigem um Veredito, afirma: a Bíblia é única em sua harmonia, em sua unidade, na sua coerência, na sua circulação, na sua tradução, na sua sobrevivência sobrenatural, nos seus ensinos, na sua influência sobre a literatura universal. A Bíblia é única. Devemos crer na Bíblia por quê? Porque ela possui perfeita harmonia e unidade. A Bíblia é una tanto nas páginas do Antigo como do Novo Testamento. Uma só palavra de Deus. Moisés, Davi, o profeta, Pedro, Paulo, João escreveram sobre os relatos, inspirados pelo próprio Deus, para escrever os caminhos da salvação. Assim, Cristo pôde dizer: no rolo do livro de mim, né, está escrito. As escrituras são elas que de mim testificam. Nós, como os 2 no caminho de Emaús, pela iluminação do Espírito, podemos ver o Cristo único em tudo da Bíblia. Então, devemos crer na Bíblia porque ela possui perfeita harmonia e unidade. Então, a gente vê a completude das Sagradas Letras, observando, nada precisa ser acrescentado, nada, absolutamente nada, tudo já está revelado nas Sagradas Letras. Devemos crer na Bíblia porque ela é a única regra de fé e prática, proveitosa para ensinar. O propósito das Sagradas Escrituras é o ensino para a salvação, mediante a obra de Cristo Jesus, mediante o ensino de Cristo Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. São ensinamentos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, do presente e do futuro, através dos seus ensinamentos. Proveitosa para corrigir a conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, cotidiana
do cristão e dos caros ouvintes que emprestam o seu ouvido, a sua vida para ser instruído pelas Sagradas Letras. Deus é o único Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Quem é o fabricante? O próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Devemos crer na Bíblia porque ela é uma obra literária inigualável na história da humanidade. A Bíblia ela provoca isso, nos mostra claramente essa verdade inconteste nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Então a gente observa aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 14 e 21, na versão NVI, enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por Moisés. Vão consultar o Senhor por mim, pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, NVI. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros serem escritos. Que verdade grandiosa da parte de Deus em relação às Sagradas Escrituras. Por que devemos crer na Bíblia? Porque ela é uma obra literária inigualável na história do gênero humano. Por que devemos crer na Bíblia? Porque a Bíblia ela tem a supremacia em relação a vários livros religiosos, sobre os quais eu destaco aqui. Nós temos aí o livro do islamismo, o Alcorão, o livro dos Mormons, a NVI não, Tradução do Novo Mundo, Testemunho de Jeová. Nós temos aí o livro aí do budismo, dos Vedas, os Analectos de Confúcio, os Avestas, o Tao King do taoísmo, o Bhagavad Gita do hinduísmo e os livros do espiritismo. A Bíblia ela tem a supremacia em relação a todas essas literaturas. A Bíblia contém mais verdade que todos os demais livros juntos aqui citados. A Bíblia é sagrada. Por que crer na Bíblia? Porque a Bíblia tem a sua supremacia em relação aos demais livros religiosos. Devemos crer na Bíblia porque é um livro influenciador. A influência benéfica da Bíblia nas pessoas, nas gerações e gerações, é algo inigualável no curso da história. O mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Mesmo os inimigos da Bíblia admitem que nenhum livro da história da humanidade teve tamanha influência para o bem da humanidade. Afirmou o grande comentador devocional da Bíblia, Dr. F.B. Meyer. O melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Vejamos algumas evidências dessa influência. Destacamos aqui essa primeira parte. Essa primeira parte tratando sobre a influência da Bíblia no curso da história. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos.
bem, vamos aqui para a segunda parte, tratando sobre a importância da Bíblia em relação esse dia, o dia da Bíblia, 8 de dezembro de 2024. Estamos refletindo aqui sobre por que crer na Bíblia. O dia da Bíblia, livro, a palavra de Deus, a inerrante, o teopneusto de Deus, a revelação de Deus à humanidade. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A Bíblia, como diz Lutero, não é antiga nem moderna, mas ela é eterna. Então, nós encontramos nas Sagradas Letras essas verdades em contexto maravilhosa, que nos aponta o caminho que é Cristo, a vida que é Cristo, a verdade que é Cristo. Nós encontramos também no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós observamos, estamos refletindo, devemos crer na Bíblia, porque ela é um livro influenciador. A Bíblia influenciou a concepção do ser humano, a compreensão moderna do homem ocidental, a noção de dignidade surgiu a partir da Renascença, inspirado nas Sagradas Letras. Jesus desafiou a falta da humanidade. Ele mesmo, ao se fazer carne, definiu o que é ser humano, quando se rejeita esse pressuposto, se objetiva e individualiza o homem. Mas Jesus, realmente, ele desmistificou essa questão. A Bíblia influenciou a concepção do ser humano. A Bíblia influenciou a racionalidade. Em meio à Idade das Trevas, Agostinho, no século IV, início do século IV, Bócio, foram influenciaram a forma de pensar na sociedade. A mente está a serviço de Deus, como disse Agostinho. Não podemos nem mesmo crer, a não ser que tenhamos alma racional. Crer é pensar. A sociedade moderna está fazendo aquilo que denunciou Francis Schaeffer em seu livro A Morte da Razão. Estamos nos voltando para o absurdo, a ausência de sentido. Mas crer é pensar. Então vamos pensar. Vamos pensar. Ao fazê-lo, estamos negando que, como definiu John Stott, crer também é pensar. Temos que pensar. A Bíblia apresenta Deus como Criador, o projetor do cosmos, de forma inteligente. Inspirou os monges, nós observamos isso. Trabalhar é imitar Deus, porque o Deus da Bíblia é um Deus trabalhador. Para Bento Núrcia, a preguiça é um inimigo da alma. Algumas criações antigas, vela latina, arado com rodas e cavalos no século VIII depois de Cristo, o moinho de água, o carrinho de mão, etc., o relógio mecânico, etc. A Bíblia influenciou a tecnologia. Então, a gente tem aí, por que crer na Bíblia? Porque ela é um livro influenciador, influenciou a tecnologia. A Bíblia influenciou a concepção de herói. O romantismo herdou a compreensão clássica de heróis, valorizando a bravura, a força, a habilidade de arma baseada na cavalaria. A Bíblia redefiniu o heroísmo, valorizando a verdade. Jesus fez do amor o valor supremo do reino de Deus, sua manifestação suprema sobre a cruz. O heroísmo de Jesus substituiu a brutalidade pelo amor, o orgulho pela humanidade. O que distingue o cristianismo, o distintivo do cristianismo é o cultivo do amor, do respeito. A influência da Bíblia na humanidade. A Bíblia influenciou as teorias sobre tradução, as traduções. Nós temos aí várias traduções da Bíblia, né? Então devemos crer na Bíblia porque ela é um livro influenciador, influenciou as milhares de traduções da Bíblia. A Bíblia influenciou o ensino de aprendizagem das línguas. Antigamente, em decorrência da hegemonia romana, apenas o latim era estudado como resultado da reforma. Houve o interesse pelo hebraico, pelo grego, a evangelização mundial leva. Então, a Bíblia influenciou o estudo das línguas, o ensino da aprendizagem das línguas. A Bíblia influenciou as universidades,
A maioria das universidades esmagadora do contexto atual foram influenciadas pelas concepções, pelas ideias bíblicas. Os cristãos demonstraram interesse no ensino, tendo em vista que esse foi uma ordenança de Cristo a fim de instruir as pessoas na palavra, surgir das universidades. Então, a origem da universidade, ela tem origens cristãs. As instituições cristãs visavam a erudição teológica influenciados por Agostinho, Flávio Magno, Aurélio e vários demais outros, né? Lutero influenciou a educação moderna, defendeu que não há outra mais digna de papas e imperadores que uma reforma completa nas universidades. Comênio, pai da educação moderna, fez parte dos Irmãos Moráveis, ele escreveu mais de 90 livros sobre educação e criticou a escola medieval como matadores de mentes. As universidades foram influenciadas pela Bíblia Sagrada. As universidades, Massachusetts, Stanford, Harvard, Califórnia, University, Cambridge, do Reino Unido, a University of Oxford e demais outras, as universidades elas tiveram origem cristã e a influência das Sagradas Letras. A Bíblia influenciou a ciência, a igreja, os teólogos, John Kepler, a ciência de uma forma geral, Galileu Galilei, Isaac Newton, tantos outros, né, foram influenciados, a ciência foram influenciada pela Bíblia. Por que devemos crer na Bíblia? Porque ela influenciou a ciência, influenciou a moralidade, os 10 mandamentos, a ética do Evangelho, não apenas salvando o ser humano do pecado, mas também modificando os seus valores, os seus princípios. Então, a Bíblia, devemos crer na Bíblia, no dia da Bíblia e demais outros dias, porque ela é um livro influenciador. Influenciou a família. Como influencia a família? A influência da mordomia cristã. A gente entende claramente, a Bíblia inspirou a cultura do poupar, do investir, da ética, do teu equilíbrio nas finanças, etc. A Bíblia influenciou a democracia. A Bíblia, ela nos mostra claramente que é um livro da família. Cada povo, individual, em qualquer lugar, a Bíblia tem a sua influência. Então, a influência da Bíblia na família é algo extraordinário. Portanto, de tantas razões pelas quais precisamos crer na Bíblia, a revelação de Deus à humanidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela transforma o mais vil pecador, o mais vil seres humanos. Portanto, crer na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Diante de todos os atributos que já refletimos, não tenhamos nenhuma dúvida, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lê novamente. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmista no capítulo 119, versículo 18. Portanto, meu caro amigo, meu caro irmão, o dia da Bíblia que possa ser festejado, porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui.